A graça e a paz, então, irmãos, e estamos aqui novamente com a Escola Bíblica Dominical, e eu aguardo, eu sei que não é muito nosso costume essa coisa de ver vídeos, mas eu espero que todos os irmãos se esforcem, vejam, é de suma importância que os irmãos coloquem a foto lá no grupo, às vezes passa batido, eu esqueço, me lembrem, quando fazer a chamada errada, pode me lembrar, não tem problema, mas aguardo todos vocês, façam as leituras, né? Tá desde segunda-feira e vamos dar sequência e tem sido bênção, né? Enquanto a gente não pode reunir, vamos por aqui, vamos fazer meditação, pensar, né? Essa semana eu me lembrei muito da escola secular, porque as mães estavam endoidando, né? Tendo que dar aula para os filhos. E agora vocês aí nas suas casas têm que dar aula para você mesmo. Então, o vídeo é só o ponto de discussão, cada um faz as suas ideias e tem as suas ideias e faz as suas reflexões. A Guerra pela Verdade, né, nosso livro, John MacArthur, é muito importante, tem sido muito bom, né, eu estou na minha segunda leitura dele e acredito que ele tenha acrescentado muito, chama muito a atenção a assumir nossa postura. Particularmente, gostei muito da lição anterior, de domingo passado, né, trouxe uma reflexão muito direta sobre a nossa postura diante da verdade. E hoje nós vamos encerrar o capítulo. Na semana que vem, então, já começa o próximo capítulo 3 com a professora Suzana. Estamos encerrando hoje, então. E vamos lá, então, né, da nossa lição. O versículo, então, desse capítulo continua o mesmo. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e o amor os sejam multiplicados. Judas é um manual de guerra espiritual, né? E eu esqueci de passar para o pastor para ele dar as saudações aos irmãos. Pastor? Graça e paz, irmãos, né? Continuando aí nossas lições online, mas também tem sido bênção, né? Falta, às vezes, para nós é ficar atento, ler e dar um ok lá, mas Deus tem falado, sim. Basta nós buscarmos que Deus fala. Amém? Então, eu estava dizendo Judas, ele só tem um capítulo, então não fala capítulo e versículo, só versículo 1 e 2. E vocês poderão ver, porque é um dos menores livros, está entre os menores livros da Bíblia, né? E é muito simples, e tem passagens únicas sobre guerra espiritual, sobre guerra, sobre os anjos e demônios, e é muito interessante, né? Vamos lá, então, partir. Da página 71, dando sequência naquilo que nós falamos na aula anterior, a forma da dialética. O que é dialética? Discussão, a forma com que se discute um assunto, os mecanismos que são usados para uma discussão. A forma da dialética maligna do diabo raramente muda. Ou seja, o diabo, desde Adão e Eva, ele usa o mesmo argumento em relação à palavra de Deus. Tem até uma máxima, um adágio popular, um provérbio popular que diz que Deus continua o mesmo, o diabo continua o mesmo e o homem continua o mesmo, que a história é cíclica, né? Ela vai acontecendo, aquilo que aconteceu acontece de novo. Nós mudamos a forma do pecado, mas a rebeldia continua. Às vezes muda só o contexto, né? Só o contexto e os personagens, né? A história sempre vai se repetindo. E o diabo, ele faz isso. Ele raramente ele muda. Ele questiona, olha que interessante, a verdade que Deus tem revelado. Então Deus vem e fala para você que te ama. Ele vem e questiona isso, né? No caso aqui, o autor usou o exemplo de Adão e Eva, né? Adão e Eva não, de Eva. Foi assim que Deus diz. Então o diabo sempre vai colocar no seu coração dúvida, né? É interessante que vocês tomam, muitas vezes, as pessoas como seus inimigos. Mas a verdade é que o nosso inimigo central é Satanás, né? O que ele faz? Ele questiona a verdade que Deus tem revelado. Em seguida, ele contradiz o que Deus disse. Bom, tipo assim, Deus fala para você que ele te ama. Satanás vem e fala assim: não, mas Deus não te ama. Se ele te amasse, o seu marido não era assim, a sua mulher não era assim, o seu filho não estava dando esse trabalho, o seu patrão não era assim, o seu salário não era assim. Ele contradiz com argumentos terrenos e mundanos o que Deus diz. E, finalmente, ele inventa uma versão alternativa da verdade. Deus te ama,
mas Deus ainda está zangado com você. Olha, ele está zangado com você porque seu filho está dando trabalho, está vendo? Se tivesse tudo ok, seu filho não estaria dando trabalho. Então, Satanás não mudou, o argumento dele é o mesmo, né? Ele contradiz o que Deus fala, ele em seguida, aliás, primeiro ele questiona o que Deus fala, ele contradiz o que Deus fala, e ele inventa uma versão diluída, mundana, ímpia, para aquilo que Deus fala. Na igreja, pastor, não é diferente. Os cristãos não são diferentes. Deus diz, por exemplo, assim, sei lá, os rudimentos da fé, ser dizimista e vir aos cultos. A Bíblia é enfática, não há discussão com a Bíblia, é 10% do seu salário e é o seu tempo de vir aos cultos. Mas Satanás, ele vem e ele dilui e faz uma versão alternativa. Poxa, mas esse mês você gastou tanto, então não precisa dar dízimo esse mês. Deus vai entender. Deus não vai entender. Ah, mas você está tão cansado ao coronavírus, para quem ir na igreja? Deus vai entender. Essa é a fala de Satanás. E na fala de Satanás sempre tem alguma razão, mas sempre uma razão mundana. Ele então questiona, ele contradiz e ele inventa uma versão raleada, mundana, para que você não obedeça a Deus. Sim? É o grande perigo, né? Sempre existiu e está cada vez pior no nosso dia, do distorcer as coisas, né? O diabo, ele não fala direto para ela que não deveria, que não pode, ou que deveria fazer escancaradamente. Ele distorce, né? Igual o evangelho, chegasse, nos nossos dias, por exemplo, chegar e falar assim, fulano, você tem que pecar isso, adulterar, matar ou roubar, as pessoas já vão assustar. Não, mas você vai só assim, tal, aos poucos, né? Aí vai distorcendo, uma meia-verdade. Pior do que uma mentira, às vezes que a gente já assusta e corre dela, é a meia-verdade. Ou uma verdade distorcida, que aí vai enganar. É isso que o diabo usa. Ele não bate, às vezes, de frente. Já fala, faz isso ou não faz aquilo. Ele vai assim, você pode fazer desse jeito, ou você não pode fazer daquele outro jeito. A artimanha dele é distorcer. O que é distorcer? Desfocar, tirar o foco do que você está vendo, que nós vemos, e aí é onde as pessoas caem. E é sempre assim, ele não vai chegar, né, interessante assim, a gente luta com esse argumento, com essa visão, com essa sutileza do diabo, as vãs sutilezas do diabo no coração do ser humano, que sempre vai tentar amenizar e dar condições do ser humano de pecar e justificar o seu pecado. Na página 74, a apostasia, que é um termo não muito usual para nós, a apostasia é o termo técnico que descreve a heresia grave e destruidora de almas que surge dentro da igreja. Fala de abandono, de uma separação, de uma deserção, da abdicação total da verdade. Então, o que é um crente que apostatou? O John MacArthur diz que o crente verdadeiro jamais irá apostatar, que são os crentes que vieram, a gente chamava em Bela Vista, Goiás, de os convencidos. Dizem que na igreja tem os convertidos e os convencidos. Aqueles que chegam e a gente, bom de lábia, convence eles a ficar na igreja, mas eles não entregam o coração a Jesus. Esses são os famosos crentes convencidos. Esse apostata, ele nega a verdade, apesar de conhecer a verdade, de ter uma Bíblia, de ler, de até entender muitas coisas que foram explicadas, ele simplesmente, deliberadamente, ele abandona essa verdade e ele disserta, né? E vai embora, né? Que é a famosa deserção, a abdicação total da verdade, a separação, volta para o mundo. E é uma condição muito triste para o ser humano, quando ele experimenta a verdade e ele escolhe viver ainda na impiedade, não é? Que tem uma diferença, que talvez a gente poderia estar pensando assim, no desviado. Não, o desviado ele já estava no caminho, desviou por uns tempos, mas se é salvo, ele vai voltar, né, passar dias, ou seja, no último segundo, ele vai voltar, vai reconhecer, vai se arrepender, vai pedir perdão novamente, né? Não é que ele vai ser salvo de novo, já era salvo. Agora, quem apostata é porque nunca foi salvo e, né, só às vezes simpatizava com a igreja, simpatizava com o trabalho da igreja, até simpatizava com Jesus Cristo, achava Jesus Cristo legal, mas nunca foi salvo. Agora o desviado não, né?
que não é muito legal, assim, humanamente falando, não é bom para a pessoa, né? Mas ele vai voltar. Mas não entre por esse caminho também, de que então posso desviar que eu sou salvo. Cuidado, não vai por aí que as consequências também são sérias, ainda que seja salvo. Então, apostatar não é, como o pastor disse, desviar, é negar a fé. O desviado ele fica lá no mundo pregando Jesus. Eu conheço um famoso, né, na minha vida, até meu amigo, presta serviço para mim. Ele é desviado, mas ele prega, fica pregando que tem que se converter, que senão vai para o inferno e tal, mas ele é um desviado. O que apostatou, não, ele nega a fé. Não, foi um engano ter acreditado. Na parte de 75, o apóstata é, portanto, um desertor. Ele desertou, ele largou a fé, né, e desertou da verdade. Alguém que conheceu a verdade, demonstrou concordar com ela, que o pastor acabou de dizer, talvez tenha proclamado durante algum tempo, mas por fim rejeitou-a. Como os irmãos sabem, em 1989 eu servi o quartel por um ano, e eu tive uma experiência de um desertor lá. Foi uma experiência muito trágica, né? Um soldado lá era de uma outra companhia, então não conhecia pessoalmente, mas ele desertou, foi preso dentro da cidade, desertou, ele abandonou o quartel, abandonou a farda, como se diz no quartel. A Caritas saca bem esse linguajar, então ele abandonou a farda, desertou, fugiu do quartel, foi preso numa blitz policial em Goiânia, e aí na documentação viu que ele era soldado, levou ele para o quartel. E aí teve a cerimônia de exclusão do desertor. E foi uma das cerimônias mais trágicas que eu já vi. Então esse soldado, o desertor, ficou lá na frente do batalhão, todo o batalhão em forma. O comandante do batalhão dá uma ordem de volver-se, todo mundo vira em ordem unida de costa, e quando está todo mundo de costas para ele, o comandante dá uma ordem a ele de marche ao rumo desconhecido, e ele saiu marchando pelo portão do quartel, e ele nunca mais pôde entrar dentro do 42º Batalhão de Infantaria Motorizada. E é interessante isso, porque aquele que apostata da fé, que abandona, que larga, que deserta da fé, ele sofre essa ira de Deus. Na verdade, essa cerimônia quartelana, né, de caserna, como diria o pastor Wellington, ela foi copiada da Bíblia. Então, quem abandona a fé, quem nega a fé, Hebreus diz que para ele não há mais condição de arrependimento. E é muito triste, o pastor citou um exemplo no que conheceu do Exército. Eu conheci um cidadão, né, lá de Cirilândia, formou, né, teologia, fez 4 anos, começou a ter um trabalho em Cirilândia, né, uns dias que abriu uma igreja, passou uns tempos ele desistiu e abandonou de vez. E o interessante é que antes dele ir para o seminário, era um rapaz, assim, não tinha vício nem nada. Depois que ele apostatou, vício de jogo, de bebida, de droga e roubo, né, acabou sendo morto, né, num dos assaltos lá. Por quê? Porque apostatou, abandonou a fé para viver a vida mundana. Ou seja, isso é um cara que tinha o conhecimento, né, era uns dias chamado até de pastor, e apostatou, e o fim foi trágico. Então, é muito sério, muito grave, e que apostatar, realmente, não sou eu que vou julgar, né, mas com base bíblica dá para garantir, né, que vai ser condenado eternamente. E a sua fala me fez lembrar, pastor, daquele texto da casa, a casa que morava um espírito imundo. Aí ele foi enxotado, limparam e adornaram a casa, e ele foi vagar pelo deserto. Aí ele percebeu que a casa estava limpa e desabitada, vazia. Ele pegou mais 7 espíritos imundos e voltou, e a situação daquela casa foi pior do que era antes. Normalmente, quem conhece a fé e abre mão da fé e volta para as velhas práticas, o seu estado fica pior do que quando ele chegou até a fé. Né, que é o famoso desviado, rejeitado, excluído, enfim, aquele a quem Deus deu as costas. E só mais uma fala aí, dentro disso, que é temos o nosso livro, A Guerra pela Verdade, e desse exemplo que eu acabei de citar, né, não fala nome porque para evitar, né, mas nos dias eu, sem entender muito, mas às vezes conversando com um colega lá, a gente vê agora o conflito, a guerra que existia dentro dele.
Aí depois ele ia, voltava, tentava, e a gente vê muitos por aí, né? Porque em Goiânia mesmo já presenciei um cidadão aí, né? Que tinha esse conflito. Um final de semana estava ungindo a cabeça de determinada pessoa, no outro estava no álcool. Então há essa guerra, né? Uma guerra que está travada. Infelizmente, muitos perdem essa guerra e acaba sucumbindo ao diabo em si e acaba perdendo essa guerra. No geral é suicídio, morte, fundo do poço, droga, né, entrega. Então, eu sempre digo que igreja é assim. É muito bom você ter. Então escolha bem, porque depois que você escolhe, não dá para brincar com Deus, né? Na página 76, ponto 4, quando as falsas doutrinas não são combatidas, então falou-se da apostasia, que é a negação da verdade. Só que esses seres humanos que negam a verdade, eles não saem da igreja, eles acordam assim, a partir de hoje eu nego a verdade e estou fora da igreja. Não, eles ficam na igreja. Alguns ficam e levam até anos para sair da igreja, ensinando coisas erradas, né? Doutrinas de homens. Nós já tivemos aqui gente querendo revelar, foi podado. Gente que veio falar que a irmã que usava brinco não ia para o céu, foi cortado. Gente que já abandonou a fé na cruz de Cristo e quer disseminar. Quando eu falo para vocês que eu recebo diversas propostas para que a gente dilua o evangelho, né? A gente às vezes eu tenho que ficar medindo o que eu falo, porque senão as pessoas se ofendem, né? Mas a verdade é que nós precisamos chegar num ponto que tem que se combater essas falsas doutrinas. Quando as falsas doutrinas não são combatidas, geram mais confusão e atraem mais pessoas superficiais e insinceras para dentro do aprisco. Eu sempre me lembro de uma coisa, quando eu fui dar aula em Minas Gerais, no final da aula, um aluno desses pastorecos populares, espero que ele não veja o vídeo, e ele já atua numa igreja, ele chegou para mim e disse assim, professor, eu cheguei a uma conclusão, você nunca será pastor de uma mega igreja. Eu digo, graças a Deus, não é meu alvo, não é o meu objetivo. E às vezes a gente brinca quando a coisa aperta, as contas apertam e tudo, e brinca assim, a gente podia relaxar, deixar correr solto, que a igreja iria encher, e em um ano nós teríamos que construir um templo lá. Deixar a gente fingir que não está vendo, né? O importante é dar dízimo e vir à igreja. Mas a Igreja Batista Nacional Ebenezer ainda não chegou nesse ponto. Nós ainda cremos que vale viver um evangelho sincero, né? Nós não queremos pessoas superficiais e insinceras dentro do aprisco. Por isso é que algumas pessoas não suportam congregar aqui. Eu sempre me lembro da irmã Jacera, pastor, depois de uns 8 meses congregando aqui, ela chegou e disse assim, olha pastor, a IBNE não é para qualquer um. Eu disse, como assim? Ela disse, não é qualquer um que aguenta esses sermões, não é qualquer um que aguenta esse barulho que se faz aqui, esse chamado ao verdadeiro evangelho. E de fato, nesses 18 anos que eu estou aqui, muitos ficaram no meio do caminho, desistiram e abandonaram. Por quê? Porque na verdade não querem servir Jesus, querem copo de água benzido, querem olhinho de unção. Espero que ninguém da igreja tenha comprado feijão ungido que cura Covid, mas essa semana estava no ar aí a R$1.000 cada feijão que curava Covid. Tem gente que quer isso, eu não quero, e enquanto for pastor da igreja, vou bater de frente com isso, sem dor no coração. E você? Não dá para baratear o evangelho. Eu sempre, quando toco nesse assunto, eu lembro só de João Batista, né? O discurso dele é raça de víboras, apartar, né? Quem mandou vocês virem aqui, né, para submeter a ira de Deus? Ou seja, não era agradável. Por isso ele foi rejeitado, foi decapitado, mas por isso também, e entre tantas coisas, foi chamado por Jesus Cristo o maior homem nascido de mulher. Então, os grandes nomes, as pessoas que ficaram ao longo da história, são aqueles que seguiram o verdadeiro evangelho. Esses outros aí que diluíram o evangelho, tem esse evangelhozinho tabajara que eu gosto de falar, se perderam, não vão ser lembrados. Por quê? Porque interessa para Jesus Cristo é a verdade, e a nossa guerra é pela verdade. Então, os que combatem, né, usando armas frágeis aí diante de uma guerra tão imensa, vai ficar pelo caminho. Agora os grandes, aqueles que vão a despeito de serem rejeitados ou não, que vai permanecer. Então nossa guerra é pela verdade e pelo evangelho vivo e verdadeiro, o único evangelho que existe.
o resto vai acabar, vai ficar por aí, né? Por isso esses movimentos, eles vão e voltam, enchem, esvazia e não permanece. Mas o Evangelho de Jesus Cristo vai permanecer, ou seja, a Bíblia fala que nenhuma palavra, nenhum tio, nenhum jota irá passar, vai se cumprir todos, porque é verdadeiro. E eu me alegro com isso, porque nós temos um núcleo aí, um remanescente desses 18 anos de pastoreio aqui, que já foram disciplinados, não fala mais excluídos, né, disciplinados, exortados e permanecem firmes. Então nós temos um núcleo aí de gente que tem entendido a verdade, que tem compreendido isso, né? Na página 77, o John MacArthur diz que a batalha pela verdade é muito difícil, mas ela é necessária. Na igreja ela é necessária. Não dá para diluir, não dá para esquecer que ela é necessária. Nós não vamos começar a falar o que o mundo quer ouvir. Se tem uma coisa que você pode tirar o cavalinho da chuva, meu aluno, é que você nunca vai vir aqui para a gente falar o que você quer ouvir. Vamos falar o que tem que ser falado, o que é para ser falado naquele dia, e às vezes vai te exortar, às vezes vai te consolar, e isso vai se revezar sobre a vida de cada um. O fato é, não dá para parar com a verdade, é necessário. Nós não vamos abandonar, ela é necessária, senão a igreja já teria sucumbido, né? Porque é a verdade, né? Aquela, né, fala bem rápido. A verdade é Deus, a mentira é o diabo, né? A escolha é fácil. Vivê-la, às vezes, nem sempre, mas não tem outra opção. Na página 78, então, ponto 6, os evangélicos sempre resistiram à pressão para enaltecer as boas obras acima da sã doutrina e insistiram em que as obras verdadeiramente boas são fruto da fé e nunca um substituto válido para a fé. Ou seja, só o fato de você vestir de crente, falar como crente, dar uma cesta básica de vez em quando, não faz de você filho de Deus. Nós não vamos abrir mão disto, né? Não substitui a fé. A fé verdadeira, ela produz no coração obediência. Há muita rebeldia velada, fruto direto da falta de entrega à verdade bíblica, né? Às vezes eu me pergunto, se nessa nossa insistência para vocês lerem Bíblia, se realmente eu não for considerar a Bíblia no meu dia a dia, eu não sei se tem sentido a leitura. A gente espera que no momento converta, né, na insistência da leitura, mas o fato nada substitui a fé verdadeira. Até porque se eu vir aqui pregar uma coisa, falar que precisa ler a Bíblia é a nossa manual, né? Corretamente falando, manual de fé e prática, né? Se eu não leio, não creio naquilo que eu estou lendo, né? Estou falando uma mentira. Ou seja, eu estou mais do que nunca indo contra o Evangelho, contra a verdade. Então é a prática, né? A prática, o dia a dia, é colocar essa verdade máxima e absoluta da palavra de Deus nas nossas vidas, todos os dias, né? E nós vamos aos poucos, a gente vai melhorando, a gente vai compreendendo. Uma coisa muito interessante que eu sempre penso é a definição de amor, e às vezes há uma cobrança muito grande que eu sou sem educação, sem amor, e bababá, e tudo isso aí que vocês falam costumeiramente, mas vamos acertar um ponto aqui. Eu vim para Goianésia, para essa igreja, para falar a verdade, né? Para gostar de você, você já tem sua mãe, você já tem seu pai, já tem seu marido, já tem sua esposa, já tem seus filhos. É um outro nível de relacionamento, não é? Então o objetivo central não é ser amado, ser gostado, né? Vir cá falar coisas para vocês gostarem demais, não. É vir cá falar a verdade. Literalmente vocês nos pagam para falar a verdade a vocês. Então cuidado quando está esperneando muito, porque você fica incoerente. Quer dizer, você está pedindo um serviço que você não aceita, não é? A verdade é que nós não vamos abrir mão da verdade. Na página 79.7, por que não vamos abrir mão? Sem a verdade, nenhuma transformação espiritual é possível. O papel da igreja não é imitar as modas, nem cortejar o favor do mundo, jamais. Nós não vamos imitar as modas do mundo, né? Porque o mundo faz festa junina, nós vamos fazer festa junina. Tem igreja que faz, nós não. Porque o mundo finge que está tudo normal, nós vamos fingir também. Não. Porque o mundo é politicamente correto. A gente tenta ser educado, mas politicamente correto nós já estamos abrindo mão disso porque não está funcionando. Nós estamos precisando falar mais verdade.
Interessante que às vezes eu chego em casa e falo assim, parece que eu não falei todas as verdades que eu precisava falar hoje. Então por quê? Porque nós não vamos cortejar o favor do mundo, né? Nós não vamos. O que é cortejar o favor do mundo? É fazer uma paz com o mundo, da igreja com o mundo, para as pessoas não escandalizarem, achar que a gente é crente fanático. Estou um pouco me lixando se o povo acha que eu sou fanático ou não. A gente precisa assumir a fé que tem, assumir a postura, aquilo que a gente crê. Porque se eu não for convicto naquilo que eu creio, naquilo que eu busco, não faz sentido, né? Já viu aquelas pessoas que não têm convicção no que faz, no que fala, aí vai para um lugar, vai para o outro e fica, não vai, não sabe, fica perdido. Essa é a palavra, a pessoa está perdida quando não é convicta naquilo que faz. Então nós precisamos ter primeiro, ser convertido e ter convicção na fé que professa. Porque senão, né, vir na igreja e não ter convicção naquilo, ler a Bíblia e não ter convicção naquilo que está lendo, naquilo que eu creio, eu acredito que a pessoa é fraca demais, não dá conta de viver aquilo que fala. E aí, para esse Jesus Cristo, não serve esse tipo de pessoa. O que a Bíblia chamaria de morno, né? Todo que é morno será vomitado. Então, precisa sim assumir, ter postura, né? O que eu aprendi logo quando eu me converti, né, dentro da minha família, foi ter postura. Falar, não, eu sou crente, e tal, lá da Igreja Batista Nacional Ebenezer, e sou crente. E hoje sou respeitado, justamente dentro da família, pela posição, pela convicção que eu assumi. E algum tempo atrás eu ouvi uma frase, eu ouvi alguém falando que para servir Jesus Cristo precisa ser meio casca grossa, porque senão não aguenta. E às vezes eu penso nisso, porque tem muita gente que é muito sensível demais. Sabe, aparece um dia, some um mês, e, enfim, não tem firmeza, não aguenta. E eu te digo uma coisa, se você não aguenta, nós, os pastores, que somos pecadores igual a você, quando você se deparar face a face com Jesus Cristo, você vai explodir. Você vai fugir, você vai correr até chegar no inferno, porque Ele é santo. O nosso julgamento, a nossa exortação, ela é passiva do pecado. Nós estamos debaixo da mesma maldição que você está, mas Cristo não, Ele é santo e perfeito. Se você não nos aguenta, não aguenta a nossa verdade que é falha, você não aguentará a verdade absoluta de Jesus Cristo. E quando chegou para esse capítulo, eu fiquei muito feliz de pegar ele, porque a primeira frase eu queria muito ter falado sobre ela, e acabei viajando para o pastor José Deus, que ensinou ela. Toda guerra é o inferno. Né? E aqui ele traz de novo, mencionei isso. Se uma guerra convencional, conforme disse o general Sherman, na terra a coisa mais próxima ao inferno, então a guerra espiritual é muito mais apavorante, pois é literalmente um conflito hostil contra as forças do inferno, no âmbito espiritual, onde inimigo nunca está plenamente visível. Então, se a guerra aqui na terra, aquilo que nós vimos nas Malvinas, no Vietnã, enfim, as últimas guerras que nós vimos aí pela televisão, parece um inferno, ele fala que a guerra espiritual é definitivamente um inferno. Por quê? Porque é lutar contra as hostes celestiais, lutar contra Satanás e seus anjos caídos. E isso é fato. Se nós não empunharmos as armas da vitória, as armas da fé, e não partirmos para essa batalha, nós não somos aptos para o reino de Deus. Então, existe uma batalha, uma guerra espiritual pela verdade que precisa ser travada e não pode ser descartada. E lembrando que está em jogo a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Ou seja, o mesmo general Sherman aí fala que a guerra é o inferno, mas há certas guerras que não dá para evitá-las. E quando se está no meio de uma guerra, você tem que guerrear para vencer. Porque se está no meio da guerra, se fraquejar, vai se sucumbir, vai sair perdedor mesmo. Vai perder. E na página 80, Cristo é a verdade encarnada. Se você for um crente verdadeiro, você é chamado, santificado e preservado nele. Então, o que ele quis dizer aqui? Que o objetivo, o cerne da nossa guerra é Jesus Cristo. Quando você abre mão de falar a verdade com as pessoas à sua volta, na verdade você está negando Jesus Cristo. Então, se você não ama Jesus Cristo ao ponto de assumi-lo, e de fazer valer a sua verdade, de contar, de assumir, ainda que isso te traga perseguição, dor e rejeição, você ainda não ama Jesus Cristo suficiente para contemplar o sacrifício dele na cruz. Porque quando ele foi
assumir o seu pecado, ele não olhou para trás. Agora, quando nós temos que assumir a verdade dele, nós titubeamos, nós fraquejamos, nós pensamos, queremos ser politicamente corretos, não é isso? Só porque não funciona. Não funciona, né? Na página 82, portanto, para a gente terminar o ponto 10, se você é crente, se você é crente, vamos finalizar esse capítulo dizendo isso. Para mim, o cerne desse capítulo é: se você é crente, assuma que você é crente e comece a contar a sua verdade, fundamentada, a sua fé fundamentada. Entre na batalha, ou seja, entre na batalha pela verdade. Conte para as pessoas, né, que essa coisa dos vídeos tem sido interessante, porque o sobrinho no Rio de Janeiro tem acompanhado as lições, ele gosta muito do tema. E essa semana nós estávamos conversando sobre isso. Ele falando que chegou à conclusão, depois de ver a aula de domingo, que ele tem falado pouco, ele tem sido muito cordial com o mundo. O que nós precisamos, na verdade, é assumir essa batalha, entrar nessa batalha, é lutar pela verdade. Batalhe diligentemente pela fé. Ou seja, você é chamado, não fica com frescura, para com essas frescuras, de eu não estou me sentindo bem, eu não fui porque eu não estava bem, eu tenho que ir na outra igreja para ver como é que se lá está melhor. O problema está em você, meu querido. É você que não assume a sua fé, é você que não assume o seu Jesus, é você que não assume as suas batalhas, é você que não assume o conjunto de ideias que fundamentam sua fé. Quando assume, é aqui na igreja, é conosco, é junto com os irmãos aqui, é onde Deus nos chamou, é onde Deus abriu as portas. Por isso que não me abala quando as pessoas rejeitam a igreja. Eu sempre acreditei que ninguém tem poder de deixar a igreja. Deus, Ele não te quer mais aqui, porque você não quer lutar pela verdade, e Ele quer isso pela verdade. E eu creio num Deus tão absoluto, que eu estava pensando, estava gravando um momento de louvor e pensando, por que eu não canto bem? Eu cheguei a essa conclusão. Porque se eu cantasse bem, eu não era mais pastor de vocês. Eu estava numa grande igreja gravando CD. Eu sou bom para ministrar, sou bom para comunicar, sou bom com as câmeras. E se eu tivesse voz, eu não estaria aqui não. Só que o chamado de Deus para mim, antes da fundação dos tempos, não foi ser famoso cantor, foi ser pastor de vocês. Então vocês têm que me aguentar, né? Porque eu estou aqui por causa de vocês. Eu assumo a minha guerra, assume a sua. Humildemente assume sua guerra, né? Eu acho que falta isso. Falta você assumir, entrar. Se você é crente, entre na batalha. Lute pela verdade. Batalhe diligentemente pela fé. Até porque, né, canso de repetir, não tem outra opção. Lembra lá, desde Ezequiel, quando você vê as pessoas pecando e não falar, você será cobrado por Deus por não ter falado. E quando você falar e mesmo assim a pessoa não se arrepender, não voltar para Deus, aí sim ela será cobrada. Então isso já, lá de Ezequiel, ele já, da forma dele, ele já nos conta que nós estávamos numa guerra. Às vezes nós, por covardia, né, eu não falo nem por timidez, por vergonha, por covardia nós não entramos na guerra, né, e os covardes não fazem parte do reino de Deus. Então são chamados os guerreiros valentes a guerrear neste tempo pela verdade, pelo evangelho de Jesus Cristo. E falando dessa guerra, me faz lembrar de uma guerra bíblica, uma grande batalha que houve do povo de Deus. E no centro dessa batalha estava uma mulher chamada Esther. De um lado estava os judeus com decreto, né, de Amã para matar todos os judeus. Nesse tempo de decreto. Tempo de decreto, havia um decreto, e o rei não podia revogar porque ele tinha carimbado com seu selo. E Esther estava lá no meio, e Mardoqueu disse para ela: olha, Esther, você tem que interceder pelo rei, você tem que entrar na batalha. Você está achando que você está aí no palácio, aí confortavelmente, você não vai morrer, eles vão descobrir que você é judia e vão te matar. E Esther, naquele sufoco, e Mardoqueu dá uma palavra a Esther e diz assim: olha, Esther, quem sabe se não foi para este tempo, para esta guerra, traduzindo, que Deus te colocou aí. Se você quiser fazer guerrear, beleza. Se não, levantará-se de outro canto socorro, mas tu e a tua casa perecerão. Sabe por que os seus filhos têm desaguado? Drogas, namoros indecentes. Sabe por que seu salário tem sido colocado num saco furado? Simplesmente porque Deus te pôs aqui, na IBNE. Você está carimbado, meu filho. Você pode ir para outra igreja melhor, com um pastor mais educadinho, até mais magro, mas Deus te chamou aqui, senão você não teria chegado até aqui.
Então, se você quer entrar na batalha, beleza. Se não, é tu e tua casa que pagarão o preço. O que eu te convido nessa manhã de escola bíblica dominical é: entre na batalha, lute diligentemente, lute fortemente e entenda, há uma guerra pela verdade que foi dada a nós, todos os crentes. Espero que Deus abençoe você, te edifique e que te chame para essa batalha, antes que tu e tua casa pereçam. É isso, guerreiro. Você está no meio da guerra. Não dá para ficar sem assumir uma posição. Que Deus te abençoe, que você possa tirar um grande proveito dessa lição, em nome de Jesus. E dá um like lá. Eu gostei que dessa vez, eu só não entendi uma coisa: teve mais visualizações do que presença. Então tem muita gente que não é da igreja que está vendo, eu louvo a Deus por isso, mas quero que os irmãos também vejam. E o vídeo da semana passada foi o vídeo mais curtido do tempo que a gente está fazendo online os cultos. Então não esquece de apertar lá na mãozinha, lá dando um ok lá, e isso é bom para a gente saber que você está participando e está entendendo. Deus os abençoe.